Bom pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula nossa. Dessa vez a nossa aula vai estar falando sobre o atrito, a força de atrito, né? Melhor dizendo. Então vamos a algumas definições iniciais que nós precisamos. O que é o atrito? Bom, quando eu tenho contato entre duas superfícies, né? Essas duas as palmas da sua mão, por exemplo, quando eu tenho contato entre duas superfícies, entre elas surgem ranhuras, né? Existem ranhuras nessas superfícies. Então, se a gente olhar, não é perfeitamente liso, né? Se eu olhar essa superfície, ela vai estar assim, mais ou menos, ó, microscopicamente falando, né? E quando eu tenho contato entre essas duas superfícies e eu começo a esfregar uma na outra, eu vou produzindo calor. Esse calor é através do atrito entre as duas superfícies. Eu só tenho atrito, né, quando eu tenho contato entre superfícies. Lógico que a gente tem algumas outras forças que elas aparecem, como a força de resistência do ar, né, quando um avião está em voo, é também um tipo de atrito, mas nós vamos falar precisamente do atrito entre superfícies, né? Então, quando eu tenho essas duas superfícies em contato, eu tenho o chamado atrito, né? E quais os tipos de atrito que a gente tem, né? Nós temos o atrito chamado de estático, que é quando eu tenho as superfícies, mas eu não faço movimento entre elas, mas o atrito existe. Então é quando as superfícies elas estão paradas, quando o corpo está parado. E eu tenho o atrito dinâmico, quando o corpo está em movimento. Ora, se eu vou empurrar um carro, por exemplo, é difícil eu empurrar o carro quando ele está parado, né? Eu faço mais força para empurrar ele quando ele está parado. Mas depois que ele entra em movimento, fica mais fácil. Dois são os motivos. Primeiro, se ele estava parado, pela inércia, ele tende a continuar parado. E segundo, né? Por que em movimento é mais fácil? Depois que ele entra em movimento, ele tende a continuar em movimento. Essa é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Mas depois que ele está em movimento, o atrito é menor, né? O coeficiente de atrito dinâmico é menor que o coeficiente de atrito estático. Por que você está falando? Por que eu estou colocando essa diferença? Porque são importantes. Então é mais fácil eu movimentar o corpo depois que ele já está em movimento. E para a gente calcular o atrito, a gente usa primeiro o coeficiente de atrito. Toda a superfície ela tem o seu próprio coeficiente de atrito. E ele é reconhecido por essa letra aqui, ó. Essa letra, o nome dessa letra é uma letra grega, o nome dessa letra é Mi. E ela é o coeficiente de atrito. Vou até colocar aqui dois detalhes importantes. Todas as superfícies têm cada uma tem o seu próprio coeficiente de atrito. E segundo, não tem unidade de medida. Então, quando eu falo do coeficiente de atrito, eu digo para você que ele não tem unidade de medida, né? Vale quanto? 0,2. 0,2 o quê? Só 0,2, sem nenhuma unidade. Bom, isso aí é uma explicação, não, algumas definições rápidas, porque nós vamos calcular a força de atrito. Então, como eu calculo a chamada força de atrito? Vamos colocar uma superfície, vamos colocar um objeto aqui.
Vamos colocar que esse objeto está indo nessa direção. A força de atrito é uma força contrária ao movimento. Então, ó, força de atrito é contrária ao movimento. Vamos colocar então, quando a gente faz os exercícios, eu sempre falo para vocês o seguinte: coloque as forças que estão atuando, né? Essa é uma das partes mais importantes. Então vou colocar todas as forças que atuam no bloco. Eu tenho peso, vou colocar a caneta aqui. Eu tenho peso para baixo, sempre na vertical para baixo. É a força que não some. A reação da superfície de apoio, então eu tenho a força normal. E contrário ao movimento, eu tenho a força de atrito, vamos chamar de FAT. Essas são as forças que estão atuando no bloco. Mas como calcular essa força de atrito, né? Bom, a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal do corpo. Então vamos escrever cada um aqui e como que se calcula. O μ, lembrando, chama μ, né? Coeficiente de atrito. E o N, força normal. No caso desse exercício, em sentidos opostos estão as duas forças, normal e peso. Uma força anula a outra. Então, no caso desse problema aqui, a força normal é igual à força peso. Mas quem é então a força peso? Né? Dos nossos estudos anteriores, a força peso é a massa vezes a gravidade do corpo. Então, quando eu quero calcular a força de atrito, como vai ficar a minha equação? Né? Minha equação inicialmente estava dessa maneira, escrita. Minha equação estava dessa maneira no início. E como ela vai ficar então? Então a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade. Lembrando que essa parte que está aqui, ó, é a normal que o corpo tem. Então eu já sei que quando eu quero calcular minha força de atrito, vai ficar dessa forma, né? Vou dar um tempinho para você dar o print da tela. Mas ainda não acabamos aquele problema ali. Então, já que eu quero, né, quando eu pego os problemas desse tipo, eu sempre vou querer achar a aceleração que o corpo tem. Como vai ficar minha equação? Minha equação vai ficar F menos a força de atrito, massa vezes a aceleração. Sempre a maior menos a menor força. O atrito é menor, senão o bloco não se desloca. Então a força menos força de atrito, coeficiente vezes a normal, é igual a M vezes A. Podemos melhorar ainda e chegar nessa conta aqui, ó, nessa equação, melhor dizendo. Força vai ser coeficiente M vezes G igual a M
vezes A. E aí quando eu chego nessa equação, eu vejo então que eu consigo achar a aceleração do corpo utilizando dessa forma, certo? É dessa maneira que eu calculo a força de atrito. Se eu tivesse então, dois blocos sendo puxados por uma força F, então nós teríamos, coloque as forças que atuam nos corpos. Peso normal, vamos chamar aqui, peso normal. No fio aparece a força de tração, que a gente já estudou anteriormente. E contrário ao movimento, aparece a força de atrito. Então, se eu tiver dois blocos, eu vou ter duas forças de atrito para calcular. Tiver superfície em movimento em contato, duas superfícies em contato se movimentando, eu vou ter então a força de atrito. Tá certo? Pessoal, é isso aí por enquanto. No próximo vídeo nosso você vai ver um exercício sendo resolvido. Tá certo? Um abraço e felicidades para vocês.